Olá, eu sou Thaís Bispo, aluna do mestrado profissional em Educação Física da Universidade Federal de Alagoas, e aqui eu vou apresentar para vocês a minha avaliação final da disciplina Problemáticas da Educação Física Escolar. Essa avaliação consiste em apresentar um mapa conceitual com as problemáticas que estão relacionadas à prática pedagógica da Educação Física Escolar e que foram estudadas e debatidas ao longo dessa disciplina. Então, iniciando pelo abandono do trabalho docente, ou também conhecido por muitos autores como o desinvestimento pedagógico na educação física escolar, que pode ser caracterizado como um modelo de aula, ou melhor, um modelo de não aula, como denomina Gonzalez Machado e outros autores. Então, esse desinvestimento pedagógico na educação física escolar é baseado no conceito da aula rola-bola, onde o professor se abstém da sua responsabilidade e ocupa os alunos com atividades que são da escolha deles, sem a intervenção do professor. Então, para a Silva, no seu texto, As Práticas de Desinvestimento Pedagógico na Educação Física Escolar, isso é uma privação dos alunos da possibilidade de acesso à aprendizagem de uma determinada habilidade. É onde ocorre uma desvinculação do papel docente. O professor senta e deixa que os alunos façam o que quiserem. Uma outra característica do abandono do trabalho docente é a atuação tradicional na educação física. Essa é uma prática diante da perspectiva esportivista. Então, são aquelas aulas mais tradicionais, voltadas essencialmente para a prática de esportes, onde acontece a exclusão dos menos habilidosos, onde dá mais oportunidade para meninos ao invés de meninas. Isso daqui, depois, decorre as questões de gênero que veremos a seguir. A gente tem uma diferenciação entre o esporte da escola, aquele esporte que é praticado e treinado na escola para levar para competições, em contraposição ao esporte na escola, que é a prática esportiva na escola, como uma forma lúdica presente no conteúdo da educação física escolar. Então, ainda nessa perspectiva esportivista, onde o objetivo é selecionar e treinar os mais habilidosos para competições esportivas, com foco no treinamento técnico e tático dos esportes, havendo uma homogeneização das tarefas, e nisso os menos habilidosos ficam excluídos, uma busca incessante pela vitória e até o desrespeito com os alunos, técnicos e oponentes por parte do docente. Partindo para as práticas inovadoras, que é a renovação da educação física, ela surge em contraposição ao abandono do trabalho docente, trazendo uma educação física mais pautada como um componente curricular, e aí nas dimensões de análise e sínteses compreensivas, que são elencadas por Gonzalez, no seu texto A Educação Física Escolar entre o rola-bola e a Renovação Pedagógica, ele cita 4 dimensões de análise. A primeira é o processo de transformação da área, que foi iniciado na década de 80, e esse processo apontava claramente o que não fazer. E faltavam orientações sobre o que fazer nas aulas de educação física. Então, os professores que nessa época trabalhavam com a atuação mais tradicional da educação física, se sentiram totalmente afastados do processo, porque tudo que eles conheciam, o que eles conheciam como sendo o correto, passou a ser o que não fazer. Porém, não veio a orientação de como eles deveriam levar as suas aulas a partir desse momento de transformação da área. Uma outra dimensão são as condições objetivas do trabalho, que são os recursos oferecidos pelo sistema para o desenvolvimento das atividades. Então, aqui entra a infraestrutura da escola, os materiais oferecidos. Outro ponto das dimensões é a cultura escolar e a sua relação com a disciplina. A invisibilidade do conhecimento disciplinar, o caráter funcional do abandono do trabalho docente. Nisso aqui Gonzalez aponta que é interessante para a escola que o professor fique em situação de abandono do trabalho, porque a partir do momento que o professor não tem um planejamento efetivo, ele torna-se útil para cobrir as aulas dos outros professores, para liberar alunos para atividades diversas, porque isso não vai interferir no planejamento da escola. E também a hierarquia dos saberes escolares. Considerar a educação física uma disciplina menos importante do que as outras. E a quarta dimensão de análise e sínteses compreensivas apresentadas por Gonzalez é a disposição social do professor atualizada no contexto de trabalho. O que isso quer dizer? Que o docente das práticas inovadoras é menos propenso a trabalhar a reflexibilidade e o enfrentamento de dificuldades.
Ele aponta também que a dimensão individual da escolha sobre como atuar na docência é sempre social. O que isso quer dizer? Que a formação escolar, a formação acadêmica, os primeiros trabalhos, a vida familiar do docente interfere na sua forma de atuação no contexto escolar. A segunda problemática estudada foi a relação entre a teoria e a prática. Essa relação ela vem junto com o movimento renovador, que apresentou diferentes propostas pedagógicas na educação física, trazendo principalmente a ideia da compreensão das práticas corporais trabalhadas juntamente com as experiências corporais. Então, a compreensão das práticas corporais vem do conhecimento sobre essas práticas, partindo para a dimensão conceitual do conteúdo, onde o professor faz o uso principalmente do recurso da linguagem verbal, e ele vai trabalhar quais os conceitos estão ligados ao procedimento de determinadas práticas corporais de movimentos, quais são os benefícios daquelas práticas, por que se pratica, por que se estuda aquilo, quais as relações sociais que elas têm com o cotidiano, dentre outras relações. Então, a dimensão conceitual é o saber sobre o fazer. Na BNCC, em 2018, foi elencada as dimensões do conhecimento: experimentação, uso e apropriação, fruição, reflexão sobre a ação, construção de valores, compreensão e o protagonismo comunitário. Essas dimensões, elas devem estar pensadas e refletidas durante o planejamento do professor. As experiências corporais estão relacionadas à vivência das práticas corporais, que é a dimensão procedimental do conteúdo, ensinar os fundamentos e as técnicas das práticas corporais de movimento, o saber fazer. Pensando além das práticas esportivistas tradicionais, né, e dando um espaço também para as práticas corporais emergentes. Então, a vivência das práticas corporais não é só a aula tradicional de educação física, aquela perspectiva esportivista, mas pensando também nas práticas corporais emergentes, trazendo experiências significativas de movimentos corporais. E, através dessas práticas, ajudar o aluno a trabalhar a compreensão crítica dos aspectos do conteúdo e as variadas formas de expressão da linguagem corporal e a interação com outros sujeitos. As vivências corporais, elas devem ser trabalhadas de forma efetiva, num planejamento integrado com o conhecimento. Não faz muito sentido o movimento renovador trazer a compreensão das práticas corporais trabalhadas juntamente com as experiências corporais para o docente chegar em sala de aula, trabalhar os conhecimentos sobre as práticas e, quando partir para as vivências das práticas corporais, ele voltar a ser um professor rola-bola, um professor que trabalha na atuação tradicional. A ideia é que esse planejamento ocorra de forma integrada, relacionando os conteúdos, o conhecimento sobre a prática com a vivência da prática, para trazer uma forma mais palpável de aprendizagem para o aluno. Falando agora sobre os aspectos legais da educação física escolar. A primeira Lei de Diretrizes e Bases, a Lei 4.024, foi promulgada em 1961 e, em seu artigo 22, trazia a educação física como obrigatória para os cursos primário e médio para alunos com até 18 anos de idade. Já em 1968, a educação física tornou-se obrigatória para o ensino superior, na reforma universitária promovida pelo governo militar. 10 anos depois, com a reforma educacional, veio a Lei 5.692, e, em seu artigo 7º, ela trouxe a educação física como obrigatória em todos os níveis de ensino, sem um limite de idade, porém facultativa para os alunos que trabalhassem mais de 6 horas por dia e estudassem à noite, para os alunos maiores de 30 anos, que prestassem serviço militar e também fisicamente incapacitados. O decreto 69.450 reduz a educação física à prática de atividades sem a necessidade de reflexão teórica. Isso aconteceu porque, na redação do decreto, foi utilizado a palavra atividade. E essa palavra dá a ideia que a educação física estava reduzida somente à prática. No ensino de primeiro grau até a quarta série, o objetivo da educação física escolar eram os hábitos higiênicos, desenvolvimento corporal, desenvolvimento mental, melhora na aptidão física, tudo isso realizado através da recreação. A partir da quinta série até o segundo grau, os objetivos passaram a ser o aprimoramento das atividades, das potencialidades físicas, morais e psíquicas, a conservação da saúde e a implantação de hábitos saudáveis, isso através da iniciação esportiva. No ensino superior, os objetivos eram a manutenção e o aprimoramento da aptidão física e a conservação da saúde.
com conteúdo igual ao segundo grau, que era a iniciação esportiva. Após 71, só tivemos uma nova LDB em 1996, que foi a Lei 9.394, de 96, onde a educação física finalmente apareceu como um conteúdo curricular. Então, ela era obrigatória na educação básica e facultativa no ensino noturno, e ela deixou de ser obrigatória no ensino superior. Na LDB 9394, de 96, vieram impostas nas leis as seguintes condições: que a educação física deveria integrar-se à proposta pedagógica da escola, ajustar-se às faixas etárias e ajustar-se às condições da população escolar. E alguns aspectos eram definidos pela escola, como o número de aulas semanais, os horários das aulas, a carga horária anual, a composição das turmas, a duração da aula, dentre outros. Tudo isso podia ser definido pelo PPP da escola. Como a educação física passou a ser um conteúdo curricular, né? Ela passava também a compor a redação do PPP. Atualmente, nós somos regidos pela Lei 10.793, que foi promulgada em 2003. E em seu artigo 26, ele traz a educação física integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular obrigatório da educação básica, sendo sua prática facultativa ao aluno que cumpre jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas, maior de 30 anos de idade, que estiver prestando serviço militar inicial ou que, em situação similar, estiver obrigado à prática da educação física, e amparados pelo Decreto-Lei 10.442 de 69. Esse decreto-lei é aquele que fala sobre as doenças infecto-contagiosas, doenças que o aluno deve se manter afastado das atividades escolares. A gente vê que nesse parágrafo 3º da Lei de 2003, continua mantida a ideia que a educação física é uma atividade prioriamente prática e que provoca o cansaço, quando a gente vê que as facultatividades ao aluno, que podem se ausentar das aulas, permanecem com essa ideia de que a atividade é prática. Então, as dispensas das aulas relacionadas a essa lei de 2003. Quais são os principais motivos para os alunos serem dispensados? Um deles é a aula no turno contrário aos das demais disciplinas. Essa questão da aula do turno contrário, ela não vem explícita na lei, sendo que como ficou a critério dos estados fazerem também as suas legislações, a maioria deles coloca a educação física com uma parte no turno da aula e outra parte no turno contrário. E isso provoca um afastamento dos alunos e o pedido de dispensa também. Os alunos do ensino médio justificam a ausência nas aulas pelo volume de estudos pré-vestibulares. E essa justificativa não é algo que parte necessariamente do aluno ou da família do aluno. Por vezes, a própria instituição de ensino utiliza essa desculpa dos estudos pré-vestibulares para que os alunos, principalmente do 3º ano do ensino médio, sejam dispensados das aulas de educação física. E os atestados médicos, que, na verdade, estão previstos em leis, e tem aqueles que dispensam de todas as atividades escolares, que são os amparados pelo Decreto-Lei 10.442, onde o aluno fica amparado pela lei para a realização de trabalhos escolares no ambiente domiciliar. E tem aquele tipo de atestado que dispensa o aluno da prática da atividade física. Nesse caso, os alunos não estão dispensados das aulas, e sim da realização da prática. Então, ele deve estar presente na aula realizando uma atividade alternativa, de acordo com as suas limitações. Quando a gente vem para esse ponto aqui da dispensa dos alunos pelos estudos pré-vestibulares, a gente pode voltar para as dimensões de análise de Gonzalez, onde ele fala que da cultura escolar e da hierarquia dos saberes escolares. Então, será que é mais importante realmente que outras disciplinas, que o aluno seja dispensado da educação física, porque ele vai estudar para disciplinas mais importantes do vestibular? Uma quarta problemática debatida durante a disciplina, e acredito que seja algo que atinge a maioria dos docentes, é a indisciplina e o afastamento dos estudantes. O afastamento dos estudantes, ele pode partir de 2 pontos, desde o não comparecimento, principalmente quando a aula é em turno contrário, e quando tem também os aspectos legais que permitem a dispensa dos alunos, como os vimos anteriormente, como também o não envolvimento dos alunos nas atividades. E isso pode partir de alguns pontos, como a exclusão e o insucesso dos alunos. Esses alunos são excluídos principalmente pelas habilidades motoras. Eles experimentam o insucesso em executar e demonstrar a destreza motora na prática de movimentos, então se afastam.
a escolha das atividades, onde há divisão em equipes, onde os mais habilidosos normalmente se juntam e os outros vão ficando por último nas escolhas, e jogos em que os alunos que perdem vão para o banco aguardar novas oportunidades. Então, essas experimentações de insucesso promove o afastamento dos estudantes, porque eles não se sentem estimulados a participar. Afinal, se erram um movimento, são excluídos da atividade. E a relação da participação de meninos e meninas é outro ponto de afastamento dos alunos, de exclusão, porque nas práticas ocorre uma exposição do corpo e de nível de habilidades que eles ficam envergonhados em participar. O silenciamento das meninas na escolha de atividades, alguns professores dão prioridade à escolha dos meninos. Então, quando o professor abre a aula para aqueles alunos darem opiniões de conteúdos que gostariam de ver, de praticar, dá uma ênfase maior às escolhas dos meninos e silenciar as meninas, e também as práticas vinculadas ao universo masculino, onde faz as meninas não se sentirem estimuladas a participar e se afastarem das aulas. Outra questão no não envolvimento nas atividades é a repetição dos conteúdos. Então, a gente vê o Quarteto Fantástico do Esporte, que vem aí de uma prática esportivista, como a gente já viu lá no Abandono do Trabalho Docente, que é tratar praticamente só assuntos relacionados a vôlei, handebol, futebol e basquetebol como conteúdo da educação física escolar. Na BNCC, a gente tem elencados diversos conteúdos para trabalharmos em aula. As brincadeiras e os jogos, as danças, os esportes, a ginástica, com demonstração, condicionamento físico e conscientização corporal, as lutas, as práticas corporais de aventura. E segundo Darido, não possibilitar o acesso a esses conhecimentos é perder a oportunidade de enriquecer a vida dos alunos. Então, o aluno está acostumado a ver desde sempre somente esses conteúdos. Então, para ele, a aula se torna desinteressante e ele começa a se afastar. Ainda segundo Darido, em seu texto, o afastamento e a indisciplina dos alunos nas aulas de educação física escolar, a falta de diversidade dos conteúdos, em especial a prevalência dos esportes, aparece como um dos motivos para a perda de interesse e, consequentemente, afastamento dos alunos da educação física escolar, como foi dito aqui na repetição dos conteúdos. Em relação à indisciplina durante o desenvolvimento das atividades, uma citação de Latelli é que a origem da indisciplina pode ser produto da revolta contra estas normas ou desconhecimento delas. Então, daí a gente segue para a questão das regras e dos princípios. É necessário o aluno conhecer e entender os princípios que regem o ambiente escolar. Se ele não entender quais são os princípios, ele não vai ver sentido em seguir as regras que são escritas pautadas nos princípios da escola. É preciso ele entender também de onde se originaram aquelas regras, para aí ele poder internalizar que aquilo faz algum sentido para ele. Então, normalmente, os regimentos escolares são antigos. E aí, quando chega ao aluno, em pleno 2023, ele não sabe porque uma regra de 1980 da escola ainda é válida para ele. Para ele não faz sentido. Então, é necessário ter esse trabalho de conscientizar os alunos sobre os princípios que regem o ambiente e a origem dessas regras, por que elas foram colocadas ali, para que ele compreenda a importância e aí veja algum sentido em seguir essas regras. Então, na visão dos professores, a culpa da indisciplina é da família, da comunidade, da gestão escolar, que não tem um pulso firme para punir esses alunos que são indisciplinados, e das próprias relações entre os jovens. Já na visão dos estudantes, eles são indisciplinados porque as aulas são monótonas, os professores estão cansados, eles não trazem novidades para os alunos se estimularem a participar das aulas, e aí eles começam a bagunçar naquela aula. E até mesmo o bullying sofrido por outros colegas. Então, uma outra citação de Darido, ainda do texto O Afastamento e Indisciplina dos Alunos nas Aulas de Educação Física Escolar, trata-se de reconhecer que a escola não é a única instituição responsável pela educação moral e que a família, tanto como o contexto social extraescolar, tem papel central nesse processo, podendo assim tanto atrapalhar como ajudar efetivamente o trabalho dos professores. Então, a questão da indisciplina não é uma questão única da família, da gestão, da comunidade ou das aulas monótonas. É uma questão de um todo. Todos têm que trabalhar para saber por que aquele aluno é indisciplinado e tentar resolver da melhor forma, em conjunto com a família e com a escola. Na semana 5, desenvolvemos atividades sobre as dificuldades relacionadas ao ensino do esporte. Então, nas primeiras práticas de educação física escolar, o modelo esportivista
era a principal abordagem. Mas podemos ver que até hoje existem resquícios desse modelo, principalmente nos professores que mantêm a prática mais tradicionalista e que integram aquele grupo já estudado sobre os professores em situação de abandono do trabalho docente. No modelo esportivista, é trabalhado principalmente o método da educação física desportiva generalizada, onde a educação física escolar tinha foco em treinamento de equipes de basquete, futebol, voleibol e handebol. E aí, como a gente viu aqui, no não envolvimento dos alunos, isso aqui não está tão distante da prática do quarteto fantástico dentro da escola, não é? Dando continuidade ao método da educação física desportiva generalizada, trabalha também com a busca pelo resultado em competições. Não havia interesse em contextualizar a prática, o foco era no ensino dos gestos técnicos e modalidades esportivas e havia somente assim alteração na regra para facilitar a aprendizagem, porém com a valorização muito alta dos aspectos cooperativos para facilitar a aprendizagem, mas lembrando que o foco era o ensino do gesto técnico. Isso aqui era somente para facilitar a aprendizagem do gesto técnico. Partindo para as abordagens pedagógicas renovadoras, em contraposição ao modelo esportivista, ela traz as novas tendências pedagógicas para a educação, que é o olhar do esporte sob novos aspectos, a compreensão dos diferentes significados do esporte, a contextualização das aulas, a aproximação do esporte com as questões sociais, a atenção destinada a todos os alunos, o respeito às possibilidades individuais, entre outros aspectos. Esses são pontos que Barroso cita no seu texto Inquietações no Tratamento do Esporte na Educação Física Escolar. E aqui nessa citação de Barroso a gente consegue ver a relação da teoria e da prática no ensino do esporte. Então, as novas tendências trazem também o propósito do esporte na educação física escolar, em contraposição à busca pela perfeição do gesto técnico, visto no modelo do método da educação física desportiva generalizada. Então, o rendimento máximo é aquele que é igualmente obrigatório para todos e não respeita as individualidades de cada aluno. Já o rendimento ótimo é aquela aprendizagem alcançada individualmente. Então, é aquele máximo de rendimento que cada um conseguiu alcançar, o seu melhor. E as novas tendências trazem também uma reflexão sobre os fenômenos esportivos, atrelado à prática esportiva, nas dimensões conceituais, atitudinais e procedimentais. Nesse caminho de tratar sobre as dificuldades do esporte na escola, o professor encontra diversas atualidades. Aí, cabe ao professor mostrar aos alunos também que o esporte é um patrimônio da humanidade e um fenômeno sociocultural. Então, como ele pode ser tratado na escola, tratando com as abordagens pedagógicas renovadoras? De que forma podemos ensinar o esporte na escola sem cair numa prática esportivista tradicionalista, sem cair no quarteto fantástico e promover ainda mais o afastamento dos estudantes das nossas aulas? Nós podemos propiciar aos alunos ver, ouvir, compreender o contexto e ainda vivenciar o movimento corporal. Então, o esporte tem isso. O aluno vai ver, vai entender, vai ouvir, vai analisar como funciona e depois ele vai vivenciar aquele movimento. Vai sair do quadro, do data show, do pincel e ele vai poder vivenciar tudo aquilo. Ter atenção ao tratamento do gesto técnico. Não deve ser priorizada a perfeição do gesto. Os alunos devem ter iguais possibilidades de participação, mesmo sem dominar o movimento, porque aqui não temos o foco na competição e no resultado. A gente tem foco na aprendizagem. Então, cada um vai alcançar o seu rendimento ótimo, dentro das suas possibilidades. Trabalhar a criticidade e a compreensão de diversos aspectos das modalidades esportivas, e utilizar jogos e brincadeiras para trabalhar a iniciação em diversas modalidades. Dessa forma, o aluno pode vivenciar os movimentos corporais de forma lúdica. Não queremos dizer aqui que não vai haver regras. Vai haver regras introdutórias, para depois chegar nas regras universais daquele esporte. Feminino. Então,
As aulas separadas por sexo estão relacionadas normalmente ao início da puberdade. Antes disso, os meninos e as meninas brincam livremente, participam igualitariamente das aulas. E aí, no início da puberdade, começam a haver as separações para as aulas, saindo do modelo misto para as aulas voltadas para meninos e meninas. Mas por que isso acontece? Principalmente pelas diferenças biológicas entre meninos e meninas. Porém, essas diferenças elas estão mais relacionadas com a construção social do que com as características biológicas propriamente ditas. Então, a privação de experiências motoras diversificadas forma meninas com um repertório motor pouco variado. As experiências a que elas estão expostas não exigem tanto do repertório motor. Já a vasta oferta de experiências motoras aos meninos os tornam mais aptos às práticas corporais de uma maneira geral. Isso é uma citação de Souza Júnior, no seu texto A Educação Física Escolar e a Questão de Gênero. Então, o menino, desde muito novinho, é incentivado a correr, a pular, subir em árvores, subir em banco, dar cambalhota. Já a menina, ocorre uma proteção maior por parte dos pais e dos cuidadores, de proteger aquela menina, de não deixar ela cair, de não deixar ela subir. E isso priva as meninas de um desenvolvimento motor mais variado. Então, as questões de gênero devem ser tratadas com equidade. O que é a equidade de gênero? É o reconhecimento que existem as diferenças entre meninos e meninas, porque elas existem, as diferenças biológicas também, mas tratar os dois com igualdade de direitos e prover tanto a meninos e meninas, independente das diferenças biológicas que eles têm, o acesso às mesmas experiências nas aulas. Então, algumas estratégias pedagógicas que podem servir para promover a equidade de gênero nas aulas de educação física escolar. A definição de regras, definir regras que priorizem a participação igualitária de meninos e meninas nas atividades propostas. Porque, como foi visto aqui, na parte do afastamento dos estudantes, o silenciamento das meninas na escolha das atividades e as práticas vinculadas ao universo masculino provocam um afastamento maior das meninas das aulas de educação física. Então, a gente traçando regras que possam priorizar a participação igual de meninos e meninas nas atividades, vai reduzir esse afastamento das meninas. A influência do ambiente. Criar um ambiente acolhedor e respeitoso, onde os meninos e as meninas sintam-se seguros para se expressar, sem receio de sofrer bullying. Então, não adianta definir a regra se o ambiente está predisposto ao bullying. Então, o professor vai colocar lá a regra de que a bola tem que passar pelas meninas antes de ser finalizada uma jogada, por exemplo. E aí os meninos começam a praticar bullying porque elas não sabem jogar, porque o passe delas vai sair errado, porque eles vão perder ponto. Então, a definição da regra tem que vir juntamente com o trabalho de criar um ambiente acolhedor, tanto para os meninos como para as meninas. Então, o ambiente tem que estar disposto a respeitar as opiniões dos dois gêneros e a expressão desses dois gêneros. Então, se foi criada a regra e os meninos começam a achar aquela regra injusta, que eles tenham abertura para falar sobre isso, para dizer que está achando injusto e por quê. Porque dessa forma cria-se um ambiente onde todos estão sendo acolhidos. E propor também novas aprendizagens corporais, incentivando a participação igualitária de meninos e meninas e levar para as aulas práticas que sejam inovadoras para todos. Então, saindo dessas práticas vinculadas ao universo masculino, saindo do quarteto fantástico, somente do trabalho dos esportes, saindo das práticas tradicionais esportivistas e trazendo novas abordagens para as aulas, assim como o exemplo que vimos lá em cima sobre as práticas corporais emergentes, trazendo novas práticas que sejam novidades, tanto para meninos como para meninas. Uma proposta para auxiliar o docente foi apresentado o ensino por temas geradores como uma forma de resolução das problemáticas da educação física escolar. E o que são os temas geradores? São objetos de conhecimento, a abordagem de situações que cercam a realidade tanto do discente como do docente e, através da contextualização dessas situações, a interpretação crítica da realidade vivida, para romper a barreira do senso comum e a melhoria da promoção da aprendizagem. É a apreensão e a reflexão para ocorrer a tomada de consciência sobre os temas.
Então, Gadotti, em 1991, apresentou as etapas para os trabalhos com temas geradores, iniciando na investigação, que é o levantamento de temas que tenham relevância na vida dos estudantes, esse levantamento através dos apontamentos que os próprios estudantes trazem, a tematização, que é a temática apresentada a partir de uma situação real, codificada. E aí vai se fazer a decodificação dessa temática, que é a exploração dela. Então, o pensamento é o que conhecemos sobre esse tema até o momento. Essa é a etapa de decodificação. Então, se chega nas situações limites, que é a conscientização de que não se sabe o suficiente para crescer na construção do conhecimento. E até a problematização, a busca pelas respostas necessárias para a compreensão dos temas geradores através da reflexão-ação. Então, os temas geradores, eles trabalham com a interdisciplinaridade, várias áreas de estudo, estudando uma mesma situação problematizada. Cada professor, dentro da sua área, busca a resolução do tema, promove a junção entre educando, educador, meio social e o conhecimento. A investigação, os temas geradores trabalham através da investigação também, que é a construção do conhecimento, e além dos temas geradores, estão incluídos neles os temas dobradiças, que são os temas incluídos pelo educador para preencher os possíveis espaços vazios para a compreensão do conhecimento. Então, se chega nas situações limites, viu que o que se sabe sobre o tema levantado não é o suficiente e vamos para a problematização, que é a busca pelas respostas. Na busca por essas respostas, podem ter espaços em branco, não preenchidos, em que não se encontram a resposta dentro do tema proposto. E aí entram os temas dobradiços para preencher esses espaços vazios. E os temas unificadores, que são aqueles que aproximam as várias ciências, fazendo a junção dos temas geradores com a interdisciplinaridade. Então, os temas unificadores são aqueles que vêm também, assim como os temas dobradiças, para completar, trabalhando através das várias ciências. Lembrando que toda a base do trabalho das problemáticas da educação física escolar usou como referência bibliográfica o material disponível no AVA, as leituras obrigatórias e também as leituras complementares.